Ponto Poder Contexto. Olá, estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Igor Cavalcante, repórter do Ponto Poder, e no episódio de hoje do Ponto Poder Contexto temos um programa especial recheado de entrevistas. Conversamos com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e falamos também com os líderes tanto da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Guilherme Sampaio, quanto o líder da situação na Câmara de Fortaleza, o vereador Bruno Mesquita. Bom, mas vamos começar o nosso programa, claro, com a entrevista do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Ele esteve aqui na nossa redação nesta semana e conversou com a editora de Ceará, Dayana Araújo, e com os repórteres Nicolas Paulino e Chase Viana. Vamos conferir. E eu queria primeiro começar perguntando para o senhor sobre o Plano Diretor de Fortaleza. O Plano Diretor é um documento, né, que está inclusive atrasado desde 2019. Essa última gestão chegou a elaborar um documento, tem um documento até mais ou menos finalizado, com uma certa discussão com a comunidade, mas não chegou a virar um projeto de lei, não foi enviado para a Câmara. Queria saber do senhor se essa gestão vai manter esse documento, se vocês pretendem elaborar outro documento, como é que vai ser a discussão? Eu lembro que o senhor já falou em algum momento que pretende votar o plano diretor até o fim do ano. O prazo é esse mesmo tão grande, já que a gente tem um tempo já de espera tão grande para um documento que é tão importante, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a proposta de plano. Bem, relativo ao plano diretor de Fortaleza, como você disse, está desde 2019 que essa discussão está havendo e não se chegou ainda a um denominador. Eu sei que já tem um esboço de um documento. Eu solicitei ao presidente da Câmara Municipal de Fortaleza que possa fazer uma avaliação através da comissão de revisão do plano diretor, para que se possa fazer uma revisão de tudo que foi já compilado, certo? Para que aí sim a gente possa também, em conjunto, a gente com ampla discussão, a gente possa estar votando esse ano esse plano diretor. Então, assim, o que eu posso, nesse momento, falar é sobre isso. Existem diversos pontos, né, que são importantes, e para isso a participação, você diz, não, mas já houve uma participação, já houve uma discussão. Olha, se você me perguntar, eu não conheço esse documento. Então, eu quero me apropriar desse documento para que a gente possa estar colocando para ser votado pelos representantes da população fortalezense. Prefeito, como que o senhor já sabe, como que o senhor já viu, né, sobre Fortaleza? Existe algum tema, eu sei que o senhor já falou, por exemplo, sobre áreas verdes, né? Mas existe algum tema mais específico que o senhor acha que deve ser contemplado nesse plano diretor? A gente sabe que é um documento também de disputas, né? Ali o plano diretor, a gente tem um tema, por exemplo, que a gente tem tratado aqui algumas vezes, que são os superprédios, por exemplo, né? Que é um tema que é um pouco polêmico em alguns momentos, mas... Que tem uma porra melhor. Exatamente, pronto. Tem alguns... que você tá querendo falar. Também, né? Existe algum tema que o senhor acha que deve ser priorizado nessa discussão do plano diretor? Olha, eu acho que essa questão do meio ambiente é uma questão importante. Aliás, nós tivemos no final do ano passado, no apagar das luzes, né? O que não é normal, a aprovação aí de diversas mensagens, de diversos projetos que hoje são lei em nossa capital, transformando zonas de proteção ambiental, né, para a exploração imobiliária. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com a questão do meio ambiente. Fortaleza cada vez mais se torna uma cidade menos verde. O que nós temos que sustar isso, nós temos que avançar nessa questão de tornar uma cidade mais arborizada, mais saudável, como também na questão da mobilidade. Essa outra questão que você falou dos prédios, né, de Fortaleza, a altura dos prédios, eu acho que isso, de alguma forma, não que tenha resolvido, mas deu digamos assim, um controle maior com a auto-onerosa, certo? Para os empresários da área de construção civil. Mas também tem uma outra área que eu acho que é importante, a questão da mobilidade. A questão da mobilidade que é uma área importante. Fortaleza, ela melhorou muito, se nós pegarmos desde a época do Dr. Juraci,
aos dias de hoje, ela melhorou, só que é uma cidade que tem crescido assustadoramente. Crescido não apenas em número de habitantes na sua população, mas também nós temos crescido na nossa economia. Hoje nós somos a 4ª capital do país. Então nós temos que estar muito atentos, sobretudo essa questão também da mobilidade urbana. E a prefeito migrando para a área da saúde, né? No final do ano passado a gente noticiou a crise, tanto no JF quanto em outros hospitais municipais aqui de Fortaleza. No início desse ano o senhor já conseguia dar encaminhamento a muita coisa, teve parceria com o governo do estado, vai conversar com o governo federal. Queria saber como é que está a situação do JF hoje, se o senhor considera se a crise por lá foi solucionada e o que é que vocês encontraram também dos outros hospitais, né? O senhor já visitou também o Hospital da Mulher, Mais Fratinha, Gonzaguinha, né? Existe um plano também para esses hospitais, como é que vai ficar esse ano? Olha, primeiro sobre o JF, normalizou relativo à questão dos remédios, dos insumos, da alimentação no JF. Vocês devem se recordar que estava faltando alimentação para os acompanhantes dos pacientes. Estava faltando. Então, já normalizou essa questão da alimentação, já normalizou essa questão dos remédios, dos insumos básicos, já normalizou. Nós ampliamos a questão da vacinação contra a dengue. Estavam em apenas em 44 unidades. Nós já universalizamos para os 134 postos em Fortaleza. Nós melhoramos, quando tivemos a condição de melhoria do repasse do governo do estado mensal, que era de 6 milhões para 10 milhões de reais o repasse, ou seja, quase 50 milhões de reais, vai fazendo um total de 120 milhões ano. Anteriormente era 72 milhões ano. Nós estamos correndo também atrás, né, de a gente ter uma condição melhor para a atenção primária, para os usuários da atenção primária, ou seja, para os nossos postos de saúde. E isso só se dá efetivamente através de mais remédios e também mais médicos. E para isso nós estamos indo para Brasília, no sentido de que a gente possa ampliar nossas equipes de saúde da família. Ampliando essas equipes, nós vamos ter a condição de ampliar os horários de atendimento até às 21 horas, mas tudo isso a gente só faz mesmo através de um amplo planejamento. Nós pegamos uma prefeitura com um déficit orçamentário enorme. Só na saúde de Fortaleza nós temos mais de 500 milhões de reais, é o déficit. Dívidas, estou falando de dívidas, 500 milhões de reais só na saúde de Fortaleza. E nós estamos fazendo um planejamento. Dívidas atrasadas, é isso? Sobre a saúde. Tudo já vencidas. Todas vencidas. Eu peguei, para você ter uma ideia, Daiane, uma prefeitura onde eu tinha 4 meses de repasses atrasados para cooperativas, 4 meses de repasses atrasados para os contratos, para as organizações sociais, os contratos de gestão das organizações sociais, 4 meses de repasses atrasados dos prestadores de serviço. Quando eu falo em prestador de serviço, eu falo de Santa Casa, eu falo da Casa da Esperança, eu falo do CRIO e tantos outros. Então nós temos aí atrasos enormes. Já conseguimos pagar um mês para essas entidades, tanto para cooperativas, como também para as organizações sociais, as OS. Enfim, já conseguimos pagar um mês. Eu estou pagando, essa semana eu estou pagando outro mês, que já é de mês de janeiro. Então, o que eu já me sentei com praticamente todas elas, o que eu passei para elas é de que nós vamos pagar regularmente. Agora, para trás, a gente tem que ter um pouco de paciência. Certo? Vamos pagar regularmente, tem que ir para frente. Vamos pagar regularmente, sem maiores sobressaltos. Então, é dessa forma, com planejamento, com uma equipe capacitada, comprometida, né? Eu tenho absoluta certeza que a equipe que eu montei está extremamente comprometida, todo mundo trabalhando. Ontem eu estava conversando com uma secretária minha, 11 horas da noite, a secretária dizendo que estava saindo agora lá da secretaria. Então, assim, todos nós estamos muito comprometidos. Estamos querendo e iremos fazer uma grande gestão. E nesse primeiro mês que nós estamos aí à frente, nós já passamos para a população aquilo que nós desejamos. É estar próximo, estar presente nos bairros, estar ouvindo,
dialogando com as pessoas, definindo as prioridades através das escutas, e não daquilo que eu quero, e sim do que nós queremos. É essa cidade que eu desejo, que eu pretendo proporcionar para a população. Pronto, e além do IJF, o que o senhor determinou sobre os outros hospitais, né? Quais foram as diretrizes que o senhor passou para a doutora Socorro? Desculpa, Gonzaguinha, olha, eu tenho um problema. Gonzaguinha na Becejana, você falou aí Gonzaguinha em Frotinha. Gonzaguinha na Becejana, ele foi entregue em setembro do ano passado. Se você for lá hoje, dê um pulinho lá, você vai ver que menos de 40% da capacidade do equipamento do hospital está funcionando. Por quê? Porque entregaram as paredes, mas não adquiriram os equipamentos. Para você ter uma noção, eu agora, foi que, final de semana passado, eu consegui ligar boa parte, mais de 50% do hospital que foi reformado. Aliás, foi uma bonita reforma. As paredes, foi muito bonita, mas não tinha equipamento e nem energia tinha. 50% do equipamento não tinha energia. Eu consegui agora, e estou adquirindo os equipamentos. Vou começar a adquirir os equipamentos. Certo? E tem uma previsão, prefeito, de... Depende do processo licitatório, né? Eu não posso afirmar, mas imagino eu que no espaço aí de 8 meses, mais ou menos, até o final do ano. Mas operando 100%, da capacidade até o fim do ano só. Antes disso, não adianta que não vai dar. Foi uma obra meramente com cunho eleitoral para entregar durante a campanha. Aliás, isso aí foi me dito pelos próprios profissionais de lá. Não foi dito na minha visita que eu tive lá. Então isso é um caso do hospital do Gonzaguinha da Becejana. Fui também no Frotinha da Becejana, né? E lá o Frotinha da Becejana está numa condição melhor, uma condição bem melhor do que essa. Não que esteja 100%, mas está numa condição bem melhor. Nós precisamos ter sérios cuidados com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, lá do Conjunto Ceará, que, ao que me consta, nesses próximos dias está indo uma equipe, tanto do CREA, como também uma equipe nossa, para fazer um levantamento, mas as condições físicas não estão boas. Então nós estamos fazendo um levantamento qual é a medida que nós iremos tomar. O Hospital da Mulher foi subaproveitado, subutilizado, onde apenas dos 150, aproximadamente dos 150 leitos que nós temos lá, apenas 100 estão funcionando. Dos 100, no dia que eu fui, apenas 50% estavam ocupados, ou seja, 50 leitos. Dos 150, apenas 100 estão em perfeitas condições. Dos 100, apenas 50 estavam ocupados. Então nós temos que reformular toda a rede. Mas isso por falta de equipamento, de equipe? Bem, é um conjunto, sabe, Nicolas? É um conjunto de fatores. Sim. É gestão, era eficiência na aplicação dos recursos, certo? Enfim, uma série de situação. É a condição, a falta de equipamento. Enquanto uns têm poucos, outros têm muitos. Eu fui numa a UPA lá do Vila Velha, e na UPA do Vila Velha tem lá um laboratório que foi instalado na UPA. Certo? Lá no Hospital da Mulher também tem um laboratório. Então, o que eu estou querendo dizer é que falta planejamento. Se tem no Hospital da Mulher e os recursos são poucos, para que colocar também um laboratório na UPA da Vila Velha? Então, redimensionar essa rede, redimensionar o serviço, para que a gente possa ofertar de uma maneira mais eficiente o serviço para a população. Perfeito. Prefeito, vamos retomar aqui um tema que o senhor mesmo mencionou, que é crucial para Fortaleza, que é a questão da mobilidade, né? O senhor já deu alguns indicativos sobre algumas ações, como as faixas azuis, deu alguma sinalização também sobre as faixas de ônibus. A gente queria saber quais são as principais intervenções que o senhor está pensando para a cidade, já tendo essa consciência de que Fortaleza está crescendo para além do que consegue suportar em termos de mobilidade, né? E se tem algum estudo já sendo feito em relação tanto a essas faixas azuis como as faixas de ônibus da Bezerra de Menezes, da Padre Valdivino, por exemplo, o que é que a gente tem sobre isso? Bem, primeiro sobre a questão da faixa azul.
E foi um compromisso de campanha nosso, a gente implantar a faixa azul e as faixas para os motociclistas, né? Isso aí nós vamos implantar, nós estamos estudando quais são as avenidas que nós iremos implantar, que serão nas avenidas mais largas de Fortaleza, que possa permitir efetivamente a implantação dessa faixa. Tem uma ideia, prefeito, mais ou menos assim, uma Bezerra de Menezes, uma Domingos Olímpio é mais estreita, né? Uma ideia de Menezes é uma avenida mais larga de Fortaleza. A própria Domingos Olímpio também não descarto, é uma avenida também que está sendo estudada. Eu não quero adiantar para não criar expectativa. Eu fui dialogar com algumas pessoas e saiu que eu já estava querendo fazer uma intervenção na parte de Vodivino. Então eu prefiro não antecipar para não causar nenhum tipo de polêmica ou causar qualquer tipo de situação. Então a AMC está estudando e no momento mais apropriado, quando eu tiver algo mais concreto, eu passo para vocês, passo para a população e para a imprensa de maneira geral. Mas essa questão também estudando as faixas de ônibus da cidade, certo? Estudando as faixas azuis, a questão também da criação de novos viadutos, né? Existe um estudo para a criação de novos viadutos em Fortaleza, de novos acessos. Perfeito. Fala sobre mobilidade, prefeito. O senhor falou agora há pouco lá na Verdinha que pegou essa batata quente de renegociar aí com o Sindônibus em relação ao valor, né, o repasse do município para o Sindônibus. O que o senhor levou para essa mesa de negociação lá? Quais estão sendo os desafios dessa renegociação, né, já que era um reajuste aí de 62% nesse repasse? Queria que o senhor comentasse um pouco para a gente quais estão sendo esses desafios e o que o senhor levou para essa mesa de negociação. Geise, não é razoável que você impõe um ajuste de 62% do subsídio do transporte coletivo em Fortaleza, relativo a 2024. Não é razoável. Não é razoável que a gestão anterior envie no apagar das luzes. Certo? Basta vocês pegarem qual foi o dia que chegou essa mensagem, quando e qual foi o dia que ela chegou e qual foi o dia que foi aprovado. Que eu posso te garantir que não deve ter demorado aí 4 dias para você aumentar um subsídio em 90 milhões de reais, ou seja, 62%, tendo uma repercussão somente para a gestão que iria iniciar, no caso a minha, não é razoável. Eu não estou nem levantando nenhum tipo de suspeita. Estou dizendo que não é razoável. E para isso eu sentei com o Sindônibus. Isso que eu estou falando para você, eu falei para os representantes do Sindônibus e disse que eu não iria onerar ainda mais uma prefeitura que está extremamente fragilizada nas suas contas. E eu não iria, como não vou. Como também disse que eu não iria fazer nenhum tipo de majoração de reajuste das passagens do transporte coletivo. Então, uma conversa muito franca, uma conversa muito aberta, muito sincera. Estou, honestamente e sinceramente, eu estou sentindo da parte deles, os empresários do segmento, dos Sindônibus, estou sentindo que eles estão também abertos a gente dialogar e a gente entrar no entendimento. Eu também não estou querendo sugar de forma nenhuma o segmento. Não estou. Até porque eu vou querer que se renove a frota, que foi também um outro ponto, uma outra pauta que eu passei para ele. A renovação da frota. Nessa negociação, o senhor também acredito que vai atentar para a questão da possível redução de viagens e da frota, né? Porque às vezes é uma condição que as empresas impõem para reduzir esse repasse e melhorar o serviço, mas diminuindo, né? Na realidade, a explicação deles é muito clara. Antes da pandemia, você tinha uma frota de aproximadamente 1.900 ônibus circulando em Fortaleza. Pós-pandemia, atualmente, nós temos 1.250 a frota. Por outro lado, o usuário de transporte coletivo caiu 50%. Você tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas que diariamente utilizavam o transporte coletivo em Fortaleza. Hoje você tem 500 mil. Isso tudo são dados que me foram passados pelo Sindônibus.
Então, eu acredito muito na força do diálogo, na força de você estar sentando, respeitando as pessoas, para que se chegue a um entendimento. E é isso que eu tenho buscado. Esse foi o prefeito Evandro Leitão e vamos agora para um breve intervalo e na volta temos uma entrevista com o líder do governo Evandro na Câmara de Fortaleza, o vereador Bruno Mesquita. O Ponto Poder Contexto volta já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. E nesta semana eu fui lá no gabinete do líder do governo Evandro Leitão na Câmara de Fortaleza, o vereador Bruno Mesquita, e conversei com ele sobre esse retorno dos trabalhos no Legislativo. Ele também falou sobre as prioridades da gestão para 2025. Vamos ouvir essa conversa. Primeiro que o senhor comentasse o que é que teria de destaque, o que é que o senhor destaca como mais importante nessa primeira semana de retomada de trabalho aqui na Câmara. Eu acho que o destaque da semana foi o diálogo estabelecido entre o prefeito e todos que compõem a prefeitura, com a Câmara Municipal, com o sindicato dos professores, onde nós debatemos, consertamos coisas que historicamente estavam erradas, a tecnias, junto com eles, um semblante só, um vetor só de soma, e entregamos à cidade de Fortaleza o que o prefeito queria, 6,27% de aumento a todos os que compõem a educação, inclusive os secretários que não faziam parte do aumento da educação. Era dado a eles o aumento normal dos servidores, eles passam a incorporar também o aumento dos servidores da educação, com também os 6,27%. Há um histórico de embates, entre principalmente os professores e a prefeitura, essa dificuldade de negociação. Como foi esse diálogo agora com o grupo do Evandro, justamente nesse começo já de gestão? Foi um bom diálogo, um diálogo franco, aberto, onde o sindicato colocou as situações que eles achavam que a prefeitura poderia compor com eles, a prefeitura botou que também poderia ser colocado e composto também com eles, e no final, graças à intermediação junto do prefeito, que aqui mandou o secretário de governo, o secretário Júnior Castro, a secretária da CEPOG, a secretária Carol e o secretário Edilvan, que participaram de todas as negociações, chegando assim ao denominador comum, e nós entregamos aos professores o aumento de 6,27% a toda a educação da cidade de Fortaleza, inclusive os secretários. E a gente tem agora as definições, inclusive agora há pouco estava sendo empossado ali nas comissões, A gente tem o PT e o PSOL liderando mais da metade das comissões, mas outros partidos também de esquerda. Essa Câmara que a gente tem aí para essa próxima legislatura, a gente pode dizer que é uma Câmara mais progressista, mais voltada a pautas sociais, de esquerda? Eu acho que a Câmara por si só ela já é eclética. A Câmara tem uma mistura de candidatos que representam o bairro, candidatos que representam, vamos dizer assim, a parte mais, vamos dizer assim, de segmentos. Tem uma parte que representa mais a parte católica da cidade, uma parte que representa mais a parte evangélica da cidade, uma parte que representa aqui a cultura, uma parte que representa os professores e os sindicatos, parte que representa aqui mais aquele povo que está mais na parte nobre da cidade. Então a Câmara sempre foi uma Câmara eclética, ela não pode dizer que é uma Câmara de esquerda, de direita, de centro, é uma Câmara que os 43 compõem alguma coisa que a cidade escolheu eles para os representá-los aqui na Câmara Municipal. E no caso da oposição, a gente saiu das eleições com a oposição tendo a vereadora mais votada, tendo nomes de peso. Como é que o senhor espera, digamos assim, o que é que o senhor espera que venha da oposição? Assim, haja algum tipo de diálogo, seja uma legislatura mais de embates? O que é que o senhor espera desses opositores? Eu espero uma legislatura com embates, com conversa, com diálogos. Vai ter vários projetos que a oposição
vai saber reconhecer, como de ontem, que eles votaram com a gente, sabendo e reconhecendo o que o prefeito Evandro Leitão fez pela classe da educação, como também no nosso primeiro projeto aqui, que foi o da taxa do lixo e extinção também, eles votaram conosco. E a gente vai sempre respeitando, escutando a oposição, sabendo que os embates são necessários no parlamento. Hoje nosso país é um país dividido entre a parte do PT e a parte do PL, mas a nossa cidade não pode ir nessa seara. A nossa cidade é um partido só, nosso partido é Fortaleza e a gente tem que estar junto para essa cidade melhorar, porque a gente nota-se claramente nos olhos como o prefeito Evandro Leitão pegou a cidade, como ele está fazendo, e todo mundo hoje sabe, de acordo com o relatório, que a gente recebeu a cidade com quase 5 bilhões de dívida, 4 bilhões e 600 para ser mais preciso, e a gente precisa da ajuda de todos, não só de vereador de situação, não só de vereador de oposição, nem vereador aqui independente. A gente precisa estar somado no projeto do Partido Fortaleza, que é mais importante que qualquer bandeira. E nesse diálogo com o Evandro, assim, ele já adiantou pautas que para ele são prioritárias, o que é que ele deve mandar de matéria, de mensagem nas próximas semanas? Teve algumas coisas também que não aconteceram no parlamento, mas o parlamento que levou. A gente foi procurado pela turma 3 da Guarda Municipal, numa conversa com integrantes e capitaneado aí pela Natália, e nós levamos ao prefeito, eu pedi o estudo por parte da CEPOG e da Secretaria de Governo, a repercussão financeira que isso traria para a prefeitura, e graças o prefeito entendeu, mostrei os números, o convenci, junto com representando, claro, todos os colegas vereadores, não só da situação, como da oposição, que vários tinham me procurado também, e o prefeito resolveu fazer o chamamento da guarda em 2 turmas. No começo era 160 em 3 turmas, 160, 170 e os demais, e nós baixamos agora para 2 turmas de 254 guardas, fazendo com que assim muitas pessoas que se prepararam para o concurso, fizeram um curso de formação, se aperfeiçoaram para servir a nós no município de Fortaleza. Muitos tinham saído dos empregos, tinham parado as suas atividades, e com isso o prefeito no diálogo mostra que ele quer o melhor para a nossa cidade, e assim os guardas vão ser convocados ainda essa semana. Outro tema que acho que eu tinha até inclusive falado com o senhor no dia da posse é a questão da reforma administrativa, né? Como é que está esse diálogo sobre isso? Ele deve enviar ainda esse mês? A gente está previsto que a reforma administrativa venha ainda esse mês, provavelmente, estava dependendo de 1 ou 2 ajustes, ela virá a próxima semana, provavelmente, não estou te afirmando, porque isso às vezes muda muito de uma repercussão financeira A e B, mas provavelmente próxima semana deva vir aqui à Casa do Povo para a gente se apreciar, para a gente tentar melhorar também se tiver alguma coisa e a gente aprovar aqui a reforma administrativa. E outro ponto que ficou, digamos assim, do ano passado é a questão dos vetos, né, do Evandro sobre a questão ambiental, áreas ambientais aqui de Fortaleza. Foi um tema, uma discussão bastante dura, né, no ano passado aqui, e ele acabou vetando, né? Como é que o Legislativo vai receber esses vetos? O que é que está tendo de diálogo, por enquanto, com os outros pares? Não, o prefeito está fazendo um estudo minucioso dessa questão da parte verde da cidade. Alguns pontos, alguns vereadores defendem que já se avançou na questão de moradias, na questão de colocação de empresas, e alguns pontos os vereadores acham e o prefeito acha que não. Então isso já aconteceu em várias oportunidades antes do prefeito Evandro Leitão, mas o que ele deixou bem claro, tanto para mim como nas entrevistas que ele deu com os meios de comunicação, é que ele vai apreciar com muito carinho cada um e vai ver e tentar defender sempre o lado verde da cidade. E um outro ponto que aí já se estende há muito tempo, que é a questão do plano diretor, né? Ele inclusive adiantou que deve retomar essas discussões, o próprio Léo Couto, presidente, falou sobre isso. Qual a expectativa do senhor sobre esse tema aqui na casa? Eu acho que o plano diretor, ele está, né, a gente já nota que ele está exaurido com o passar do tempo, ele já era para ter sido feito, mas é uma coisa muito complexa. Você não muda um plano diretor de um dia para o outro, tem que ter as plenárias, tem que ter o estudo técnico, tem que mostrar que a cidade cresceu nesse interstício de anos, e a gente vai apreciar aos poucos. O prefeito vai de primeira hora montando
a prefeitura tirando o que ele acha de excesso e depois a gente vai se debruçar nisso e creio que a gente vai apreciar ainda nesse mandato de vereador o nosso plano diretor, protegendo assim todas as áreas da cidade. Outro tema que a gente tem é a questão desse período de transição. A gente viu muitos embates entre a equipe do Evandro e a equipe do Sarto, né, nomeada para fazer essa transição. E desde a posse do Evandro, ele começou a apontar várias questões que não se sabia até então, né? A questão de dívidas, questão de contrato. O senhor tem acompanhado isso e como é que o senhor vê essa situação, esse momento aí do Executivo? Eu vejo que a equipe de transição, capitaneada pela vice-prefeita Gabriela Aguiar, teve bastante dificuldades nos números, nos esclarecimentos necessários, e isso era uma coisa que já tinha sido superado em vários momentos da nossa política, né? Geralmente os prefeitos, mesmo por mais que fossem rivais, brigados historicamente em cidades, principalmente as grandes cidades, eles abriam os números, vamos dizer assim, no popular, caixa preta para outro prefeito que ia assumir, ver e assim já poder tomar medidas. Você nota até pelo presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, que são brigados historicamente, uma briga que hoje divide o nosso país politicamente, mas o presidente Lula, na época, foi ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, e fez um projeto para ele já começar o mandato dele não tendo problemas, e isso foi fruto dessa transição que Fortaleza não houve dessa forma. Fortaleza houve uma entrega de números, vamos dizer assim, a palavra pode ser pesada, mas com muita maquiagem, sem a gente saber, e hoje é que a gente está tomando de conta, e cada vez que a gente mexe, cada secretaria que a gente começou achando que era 2 bilhões, hoje nós já estamos em 4,6 bilhões de reais. Então é isso, a não ajuda, o não compromisso com a cidade. Basta você saber que no dia 13 de dezembro, na minha região, que eu sou votado na Bela Vista, foi entregue um CRAS sem internet, sem a parte de ar-condicionado. E quando foi dia 30 de dezembro, a gente recebeu um prédio da prefeitura com 356 mil reais mensais de aluguel. Então, não preciso mais falar para ti, nem para o público que está nos escutando sobre transição. Isso já mostra o descaso quando você vem, onde o prefeito, sabendo que obrigatoriamente tinha que pagar os precatórios, 80 milhões não pagou. Então, como é que a gente pode falar com transição? E 3 exemplos básicos, simples que eu estou te dando. Então, a transição, ela houve da forma, vamos dizer assim, menor possível, a forma menos clara possível. Eu vou te repetir uma pergunta que eu fiz para o presidente Léo Couto aqui, durante a gestão do Sarto, a gente viu alguns vereadores fazendo críticas, né, fazendo esses apontamentos, essa questão de apontando dívidas, essa dificuldade de comunicação, mas eram iniciativas quase individuais de cada vereador. A gente tinha alguns nomes do PSOL, o senhor mesmo em vários momentos fez críticas, mas o senhor acredita que faltou, de certa forma, uma atuação mais enérgica ou de fiscalização institucional da Câmara para fiscalizar o Executivo durante a gestão do Sarto? Eu acho que a Câmara tem um poder de fiscalização, mas quando chega no final do mandato, no final de um ciclo onde vereadores estão saindo porque não obtiveram o êxito de ser reconduzidos pelo povo e os outros também estão, vamos dizer assim, planejando os 4 anos, muitas das vezes pode passar pelos olhos da gente essas situações que eu te falei anteriormente. Eu acho que o que aconteceu foi isso. Eles deixaram, até assim, a palavra que eu posso dizer, até eles deixaram perto da escuridão para colocar os gatos pretos para passar. Foi isso, eu te resumo, e foi isso que aconteceu. Eles não esperaram uma transição. Quando tu vai colocar alguma coisa, tu passa pela transição para ser acordado. Basta você lembrar que o Sarto convocou os guardas municipais e fez uma live falando do Evandro e as pessoas da saúde, dizendo, olha, Leitão, eu tenho que convocar, sabendo ele que infringe leis, súmulas do STF e lei eleitoral. Isso ele fez o quê? A maneira de engessar a nossa gestão. Pensando ele, eu acho que do nosso lado não teria um cara com quilate do Hélio Leitão, que entende de leis como poucos, uma equipe como o secretário Júnior. Então, isso foi o que foi passado. A Câmara, como é que a Câmara vai conseguir
atingir no dia 30 um recebimento de um prédio que estava feito com o previsto para 30 de abril do ano anterior. A gente não sabia que tinha sido entregue. A gente só soube quando o Evandro entrou e foi ver. Fortaleza tem aluguéis astronômicos de todas as secretarias. A gente tem secretarias que tem um prédio próprio, que saíram do prédio próprio da secretaria para poder ir para outra para pagar um aluguel. Coisas estranhas que a gente, vereador, não tem como acompanhar minuciosamente isso. São pequenas coisas, entendeu? Então é isso que eu acho. Eu não acho que faltou fiscalização. Faltou, no final, um zelo maior por parte de nós, vereadores, e aqui eu também fui vereador de oposição, também me coloco no meio como todos. E só para finalizar, eu queria deixar aqui o espaço aberto para o senhor dizer o que é que o senhor considera como prioridade, assim, para além das pautas do governo, pautas que são caras para o senhor. Inclusive que o senhor está aí com o broche das deficiências invisíveis, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco se tem alguma proposta, algum projeto nessa área que seja caro ao senhor. Eu sou pai de uma criança autista de 11 anos de idade, o Bruno Enzo. Sou pai da Roberta, que é uma criança Down com 10 meses de idade. E essa é a minha pauta não só do meu mandato de vereador, mas a minha pauta de vida. Eu comecei essa pauta antes de ser vereador, participei da implantação do projeto Mundo Azul na Assembleia Legislativa, com a ideia e o projeto feito pela Aline Azevedo, terapeuta ocupacional, pegue por mim e levado a Natália Herculano, ex-primeira-dama da Assembleia, e isso é a minha pauta de vida. E quando eu decidi votar no prefeito Evandro Leitão, mesmo ele tendo sido meu deputado, uma das pautas que eu coloquei para ele foi que ele tinha que avançar na questão dos autistas e dos DAO, porque eu tinha vergonha de ter sido vereador e não ter conseguido lograr o êxito que eu esperava como a criação dos núcleos. E está aí a resposta dele. Nesse ano nós já devemos implantar 2 núcleos Girassóis na cidade e creio eu, com muito zelo, eu estou batalhando muito com a primeira-dama da cidade, doutora Cristiane Leitão, que faz um trabalho fantástico nessa área, já fez na Assembleia, para a gente conseguir implantar os 12 centros ao final dos 4 anos de gestão, da nossa gestão do prefeito Evandro Leitão e da primeira-dama Cristiane Leitão. Esse foi o vereador Bruno Mesquita, líder do governo Evandro na Câmara de Fortaleza. Vamos fazer uma pausa e na volta vamos conversar com o líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Guilherme Sampaio. O Ponto Poder Contexto volta já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Nesta semana tivemos a volta dos trabalhos legislativos na Assembleia e eu aproveitei essa retomada para bater um papo com o líder do governo Elmano, o deputado estadual Guilherme Sampaio. Vamos conferir como é que foi essa conversa. O que o senhor destacaria como principais projetos que já foram discutidos nessa primeira semana aí de retorno efetivo do legislativo, né? Olha, antes mesmo de destacar os projetos, eu quero destacar 2 fatos políticos muito relevantes dessa semana, de sábado para cá, e que eu acho que merecem uma nota. O primeiro é a posse do presidente Romeu, que teve no seu discurso como palavra mais reiterada a palavra democracia. Isso significa muito no momento em que nós enfrentamos uma ameaça fascista no mundo todo. Representa o compromisso da mesa diretora e do novo presidente com a consolidação da Assembleia como o principal instrumento de defesa da democracia, de representação democrática do povo. Essa é uma boa notícia para os cearenses, no momento em que nós vemos tantas ameaças, gente falando em golpe, tentando assassinar presidente, ministro do Supremo. O Legislativo está em boas mãos. O segundo grande fato político é a vinda do governador Elmano para abrir os trabalhos da Assembleia, para a sua mensagem, para a sua prestação de contas, num discurso muito forte e num balanço extremamente amplo
das realizações do governo, que vão entrar agora num modo acelerado. Esses últimos 2 anos são anos de colheita do que foi plantado nos 2 primeiros, e nós já estamos superando, inclusive, promessas que o governador fez na sua campanha. Quando o governador falava de interiorizar o atendimento em saúde no que diz respeito ao tratamento do câncer, nós já temos hoje no Sertão Central, no Hospital do Sertão Central, no Hospital do Vale do Jaguaribe, 3.750 pacientes atendidos no ano passado, e vamos ampliar para além disso, que não estava previsto originalmente, para Crateús e para Baturité. Quando nós falamos do que representa o Hospital da UES, que será inaugurado em breve com a presença do presidente Lula, são nada mais, nada menos que 832 leitos. Eu acho que nenhuma universidade do país dispõe de um equipamento como esse. É uma verdadeira cidade da saúde. Não existe referência equivalente aqui no estado do Ceará, nem sei se existe no Nordeste. E lá nós vamos também ter o tratamento oncológico, o tratamento para doenças cardiovasculares. Vamos ter um importante centro de pesquisa em ciência e tecnologia voltado para as áreas de ciências da saúde. E por isso que foi tão importante nessa semana nós votarmos em urgência, já respondendo a sua pergunta, um dos projetos que atualizava a legislação sobre o sistema de cooperação acadêmico-hospitalar. Esse projeto permite aperfeiçoar a colaboração da Secretaria de Saúde com a Universidade Estadual do Ceará e também com outras universidades do estado para a manutenção de hospitais que têm esse viés de hospitais universitários, preserva, reafirma, fortalece a governança acadêmica desses equipamentos pelas universidades, ou seja, as definições sobre bolsas, sobre as pesquisas, serão definidas com total autonomia pelas universidades, acrescenta a Escola de Saúde Pública ao Conselho do COFIT, né, que trata do Fundo de Investimento, né, nessa área de Ciência e Tecnologia. Então essa matéria foi aprovada em caráter de urgência e brevemente o presidente Lula virá inaugurar o Hospital da UES, que vai ser uma ampliação significativa no serviço de saúde em Fortaleza. Junto com essa mensagem, nós aprovamos também a que permite que o Estado passe fundo a fundo, de forma desburocratizada, recursos na área de assistência social para 29 municípios em situação de emergência ou calamidade. Esses municípios tiveram chuvas acima da média agora no começo do ano, e isso ocasiona a necessidade de aluguel social, de colchões, de cestas básicas, de todo tipo de assistência a famílias que foram afetadas por essas chuvas. E a transferência do Estado para o município fundo a fundo, sem burocracia, vai permitir um socorro mais rápido do que se o Estado tivesse socorrendo diretamente aquelas famílias atendidas. Então foram as 2 matérias que nós pensamos entre 6 que chegaram essa semana para que fossem votadas em urgência, exatamente porque o governo entendia que elas mereciam esse tratamento. O senhor mencionou, inclusive, o discurso, né, a mensagem do governador Elmano aqui na Assembleia. Como o senhor mesmo falou, foi um discurso bem duro, né, uma análise bem dura aí. Ele, inclusive, falou sobre a segurança pública aqui do Estado. Ele demonstrou uma certa insatisfação com os resultados. O senhor também tem essa mesma visão, compartilha essa mesma análise que ele. E ele, inclusive, comentou que deve já tomar ações imediatas aí junto ao Legislativo. O senhor pode adiantar para a gente o que deve ser isso, esse projeto que ele vai enviar? Eu diria que o discurso do governador Elmano não foi um discurso duro, foi um discurso forte para traduzir para a população e para os deputados que aqui estavam o que tem significado a continuidade desse projeto político-administrativo que ele lidera após o governador Camilo, a governadora Isolda e o governador Cid. Ele falava de educação, estamos caminhando para 100% de escolas em tempo integral no Ceará. Nós aprovamos mais de 22 mil alunos para as universidades de 2023 para 2024. O Ceará é entre os 3 melhores ensino médios do país. A ensino fundamental melhor do país. 100% de alunos inscritos no Enem, a maior média, o maior resultado do Brasil. As melhores notas, proporcionalmente, as melhores notas na redação do Enem. Uma imensa quantidade, a maior quantidade de escolas entre as melhores escolas do país no ensino fundamental e no ensino médio. Então, são resultados muito consistentes
e que foram reafirmados pelo governador Elmano como uma das suas prioridades. Se nós formos para o campo da infraestrutura para dar segurança hídrica, o Cinturão das Águas, com parceria com o governo federal, né, o Malha d'Água, né, então vários investimentos estruturantes que vão permitir que Fortaleza não passe o risco de falta d'água, que nos persegue já há muito tempo, e que vai dar também segurança de abastecimento para a produção da agricultura no Vale do Jaguaribe e também para o Porto do Pecém. Partindo para esse capítulo de investimentos na infraestrutura econômica do Estado, nós temos já um recorde de protocolos de intenção para investimentos para a geração de energia limpa. O Ceará é hoje o melhor destino, disparadamente, reunindo todos os critérios: localização geográfica, infraestrutura portuária, apoio governamental, preparação de mão de obra, para investimento em geração de energia verde através do energia sustentável através do hidrogênio verde. Então nós teremos brevemente o anúncio da área de tancagem do Porto do Pecém, que é outra medida extremamente importante para aquele complexo, e isso tem atraído, esse conjunto, esse pacote tem atraído investimento privado no âmbito dos bilhões de reais. Isso vai ter uma repercussão na área de geração de emprego imensa. Na saúde nós falamos agora há pouco. No campo cultural nós temos um pleno funcionamento de um novo parque de equipamentos culturais que foi interiorizado agora com o Centro Cultural do Cariri, que ganhou equipamentos sofisticadíssimos aqui em Fortaleza, com o Museu da Imagem do Som, né, com a nova biblioteca pública, com a Estação das Artes. Então, na assistência social, o Estado tem programas que são modelos para o país. O Ceará Sem Fome, né, nós vamos aí ampliar significativamente o número de cozinhas e pessoas atendidas e mais, não só dar um prato de comida, mas usar essa relação que a gente estabeleceu na cozinha para dar oportunidade de qualificação, crédito e de empreendedorismo. Então, nós estamos duplicando os recursos para o programa Ceará Cred, por exemplo. Então, é um conjunto muito forte de evidências que apontam que o Ceará está no rumo certo. Então, eu diria que o discurso do governador, falando um pouco da segurança pública, é o discurso de um gestor que dialoga com sinceridade com o seu povo, com responsabilidade. O Ceará é hoje o estado mais transparente em relação aos dados sobre violência. Muitos estados que aparecem com índices menores do que o Ceará aparecem com esses índices porque não tem uma estatística fiel. Por exemplo, às vezes você tem um homicídio e às vezes você tem uma situação de roubo em que o cidadão é baleado e ele vem a falecer alguns dias depois, e muitas vezes essa ocorrência não é contabilizada como homicídio. No Ceará, essa estatística é perfeita. E é óbvio que o problema da segurança pública é um problema estrutural, é um problema transnacional, que requer a cooperação com o governo federal, com o governo estadual, com as prefeituras, e com qualquer governador honesto e sério tem que falar com seu povo e dizer que ainda quer melhorar muito a segurança pública. Isso não quer dizer que já não tenha melhorado, como nós tivemos o índice do ano passado que já reduziram. No último semestre, especialmente, tivemos a redução de crimes contra a vida aqui no estado do Ceará. Temos nomeado agora um novo comandante da Polícia Militar, alguém que vem da linha de frente de operações da polícia, extremamente respeitado pela tropa, dando sequência ao trabalho do Coronel Clênio. E o governo do estado do Ceará, como você perguntava, a partir do investimento em inteligência, o governador Elmano multiplicou por 5 o número de pessoas e investimento relacionado à tecnologia da informação e à inteligência na política de segurança pública. Então, nós teremos algumas mensagens que virão para a Assembleia, exatamente para que esse combate ao crime se dê de forma inteligente. Áreas que têm determinados tipos de ocorrência com mais frequência, que o Estado possa ter metas de redução naquele território em relação àquele tipo de crime. Então é muito ousado um governador de qualquer estado da República
que estabelece meta de redução de homicídios, por exemplo. E é para isso que o estado do Ceará está caminhando. Então, um governador sério faz o que o governador Elmano fez. Diz que só vai descansar quando reduzir drasticamente o número de situações de violência e oferecer paz para a sua população. Outra questão que ele apontou que deve enviar para a Assembleia é a questão do reajuste dos servidores, né? Como é que está esse diálogo? O senhor tem acompanhado essas mesas de negociação? Quando é que essa proposta deve chegar aqui na casa? Tenho acompanhado. Nós já reunimos aqui na Assembleia com o FUASPEC, o Fórum Unificado, né, das entidades do Serviço Público Estadual. O governador deve recebê-los até segunda-feira. Nós já reunimos também com a direção do Sindicato APIOC, dos professores. O governador já antecipou o cumprimento, né, o anúncio de que o Ceará mais uma vez cumpre integralmente a lei do piso salarial de forma integral, como é uma tradição, e por isso que o estado do Ceará tem a melhor carreira do Brasil, dito pelo sindicato, não é pelo governo somente. E por mim, que sou militante da educação há mais de 20 anos, né? E é por isso que quando faz concurso aqui no Ceará, vem gente do Brasil todo. Você entra numa escola pública hoje, ou do município ou do estado, você escuta os mais diversos sotaques, porque vem gente do Brasil todo fazer concurso aqui para professor no Ceará, porque a carreira de fato vale a pena. A carreira valoriza mais até do que a carreira do professor universitário da nossa Universidade Federal em termos proporcionais. Então, é esse rumo que a política de valorização do servidor deve tomar no governo do governador Elmano. Guilherme, eu também queria te perguntar, assim, se a gente fosse, digamos, listar coisas concretas que seriam prioridades nesse primeiro semestre, nesse ano legislativo, assim, o que é que a gente poderia mencionar do governo, assim, de matérias, de propostas, o que é que a gente pode dizer, vamos chegar no fim do ano, a gente queria ter pelo menos isso acertado e garantido que vai ser aprovado, vai ser viabilizado. Olha, nós vamos ter algumas mensagens, como eu falei há pouco, fortalecendo a política de segurança pública. Nós devemos ter também o anúncio e a autorização para a realização legislativa, para a realização de concursos públicos nessa e em outras áreas também. Nós devemos prosseguir com a interiorização dos serviços de saúde, e isso pode requerer também o envio de algumas mensagens aqui à Assembleia Legislativa. Nós devemos ter como norte na área do desenvolvimento econômico essa infraestrutura logística em todo o complexo do PECEM, focando o hidrogênio verde, mas também em relação ao turismo. Por exemplo, nesse momento, o governo do Ceará negocia com empresas aéreas o retorno do voo para Juazeiro, do voo direto para Juazeiro. E nós já votamos aqui na Assembleia algumas matérias para que houvesse incentivo necessário para que essas empresas voltassem a operar, porque isso tem um efeito no desenvolvimento econômico. Então, se for necessário, nós também teremos a votação de matérias dessa natureza. Então, falei da educação agora há pouco, né? Então, de modo geral, e vamos votar brevemente, né, o reajuste dos servidores públicos. Então, de modo geral, não há mudança na direção do processo, mas há um aprofundamento das políticas que vêm sendo desenvolvidas até aqui para que elas deem resultados ainda mais fortes e mais perceptíveis pela população. E o governador Elmano, na linha de frente, não só dialogando com a população diretamente. Hoje eu comecei o dia visitando uma escola pública com ele, fazendo uma aula inaugural, mas também fazendo parceria com os prefeitos. O secretário Nelson já recebeu todos os prefeitos do Ceará, agora, do começo do ano, nós estamos em janeiro, ele já recebeu todos os prefeitos do estado do Ceará, e o governador agora vai recebê-los, acompanhados dos parlamentares que dão sustentação, que apoiam esses governos, para selecionar prioridades em que o Estado se associa ao município, assim como fez o Lula. Chamou o governador e perguntou qual é a prioridade. A Transnordestina, o Cinturão das Águas, né? E foi pactuando o metrô, e foi pactuando essas prioridades. O governador vai fazer isso com os prefeitos dos 184 municípios, sem interessar se é um prefeito de um partido de oposição ou de situação. Então eu acho que serão 2 anos muito intensos, fortes e com muito benefício para a população.
Deputado, e só para aproveitar aqui, o senhor compôs a equipe de transição do prefeito Evandro, né, da gestão do Sarto para o Evandro. E nessa última semana a gente publicou uma reportagem mostrando uma série de divergências entre os dois relatórios, né, das duas equipes. E no relatório do Evandro a gente viu uma reclamação constante sobre a dificuldade de dados, a surpresa com dívidas encontradas já após a posse do Evandro, né, deixadas pela gestão anterior. Eu queria ouvir o senhor para saber como é que foi esse trabalho de transição e o que é que a nova gestão, a gestão do PT, do Evandro, se deparou ao chegar na prefeitura. Olha, o processo de transição foi um processo muito complicado, porque nós nos reuníamos com secretários da então prefeitura, da então gestão, e assistíamos uma apresentação que parecia que nós não estávamos em Fortaleza. Às vezes dava até vontade de perguntar, vem cá, como é que o Sarto nem para o segundo turno foi com uma gestão tão bem sucedida como é apresentada aqui por vocês? E paralelamente a essas apresentações, nós tínhamos um sem número de denúncias, algumas feitas pela própria imprensa ou pelo Ministério Público, como foi o caso do buraco deixado no IJF, na saúde, como é o caso das dívidas herdadas pela administração, inúmeros fornecedores procurando o governo para dizer que as dívidas que a prefeitura havia contraído não tinham sido ainda devidamente empenhadas, não tinham sido ainda reconhecidas, e isso ia gerar uma situação de ameaça, de interrupção de serviços desses fornecedores para a Prefeitura de Fortaleza, empréstimos altíssimos, contratados com juros altíssimos, com prazos curtos, com bancos nacionais, tipo Caixa Econômica, Banco do Brasil, que é muito diferente daqueles empréstimos que você contrata com instituições internacionais de fomento, que tem um prazo longo e um juro baixo. Então nós tínhamos empréstimos contratados à taxa de mais de 10% ao ano, quando com as instituições internacionais você contrata 1,5%, 2%. Então isso criou uma pressão muito forte sobre o caixa da prefeitura, dívidas que já vencem, né, boa parte dela ao longo desse ano, e então nós tínhamos uma realidade paralela nas reuniões de transição e a vida real, com alguns serviços sendo interrompidos, bolsas oferecidas para atletas, reformas de centros de referência em assistência social, em centros de atenção psicossocial. Isso foi amplamente divulgado pela imprensa. Então, esse processo foi complicado, inclusive porque quando nós tínhamos acesso a essas denúncias, nós fazíamos solicitações de informações complementares. E muitas vezes essas informações não atendiam plenamente ao que nós solicitávamos, ou então simplesmente era recomendado que nós consultássemos o portal da transparência, quando muitas vezes também não havia ali uma informação completa. Então nós só tivemos condição de fazer uma radiografia precisa do buraco que herdamos da gestão anterior no mês de janeiro, com os secretários já empossados nas suas pastas e tendo acesso mais facilitado aos processos administrativos e aos dados da administração. Isso compromete o primeiro ano de governo do prefeito Evandro e faz com que ele tenha que tomar algumas medidas de contenção, como ele já anunciou publicamente, além de outras soluções como a reestruturação da dívida, trocar dívida de curto prazo por dívida de longo prazo, como o Estado já fez em muitos momentos, e um bom administrador deve sempre fazer. Esse foi o deputado estadual Guilherme Sampaio, e a gente aproveita para fazer aqui o encerramento, agradecer a todos que nos acompanharam, e o episódio de hoje do Ponto Poder Contexto vai ficando por aqui. Até a próxima. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa com as plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só pesquisar Ponto Poder. Apresentação e produção Igor Cavalcante. Áudio e sonoplastia Kleber Galvão. Apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto